Olá, boa tarde. 30 segundos. É esse o tempo em média que leva para a Polícia Civil de Mato Grosso prestar socorro a alguma mulher vítima de violência. Isso em 4 cidades do estado. É o botão do pânico, que faz parte do aplicativo SOS Mulher e foi desenvolvido pelo Judiciário Local em parceria com a Secretaria de Segurança Estadual. A iniciativa da Justiça de Mato Grosso é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação para apurar compra de medicamentos de alto custo pelo Ministério da Saúde. Governador do Amazonas, Wilson Lima, e mais 13 pessoas viram réus no Superior Tribunal de Justiça por fraude na compra de respiradores. O MPF apontou que foram encontrados no gabinete do governador documentos que descreviam as empresas interessadas na venda dos equipamentos. E ainda, Conselho Nacional de Justiça lança plataforma eletrônica para facilitar o atendimento nos cartórios de registro de imóveis. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal realiza hoje uma operação para investigar fraudes na compra de medicamentos de alto custo pelo Ministério da Saúde. E quem tem os detalhes dessa operação é a repórter Carolina Chaves, que conversa com a gente agora. Olá, Carol. Muito boa tarde para você. Olá, Rafaela. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, 61 policiais federais cumprem 15 mandados de busca e apreensão em Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo e também aqui no Distrito Federal. De acordo com as investigações entre 2016 e 2018, a Diretoria de Logística em Saúde do Ministério da Saúde teria adquirido 5 medicamentos de alto custo com indícios de fraude em licitação, fraude administrativa e também irregularidade de ordem sanitária. Também o Ministério da Saúde teria descumprido decisões judiciais, aparentemente para favorecer empresas. Essas irregularidades teriam provocado desabastecimento dos medicamentos e várias pessoas ficaram sem os remédios. A suspeita é que a falta de medicamento pode ter sido a causa da morte de 14 pessoas. Estima-se um prejuízo de 20 milhões de reais em pagamento antecipado por medicamento não recebido. Os envolvidos podem responder por vários crimes, como corrupção, fraude em licitação, corrupção ativa e corrupção passiva. Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas suas informações. Bom, e ainda sobre saúde, tem a ver com esse tema também. Em uma decisão unânime da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o governador do Amazonas virou réu por fraude na compra de respiradores. A Corte Especial do STJ recebeu a denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, por supostos crimes praticados na compra superfaturada de ventiladores pulmonares destinados ao tratamento de vítimas da Covid-19 no estado. Segundo o Ministério Público Federal, os crimes ocorreram na compra de 28 respiradores, cujo superfaturamento teria causado prejuízo de mais de 2 milhões de reais aos cofres públicos. O preço de mercado de um respirador era cerca de 17 mil reais, mas os itens foram comprados pelo governo por mais de 100 mil cada. O Ministério Público Federal imputa ao governador os delitos de dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato, liderança em organização criminosa e embaraço às investigações. Segundo a denúncia, Wilson Lima teria atuado diretamente para que um empresário cuidasse dos procedimentos para a compra dos respiradores, intermediação que posteriormente teria gerado as compras fraudulentas. Além disso, o MPF apontou que foram encontrados no gabinete do governador documentos que descreviam as empresas interessadas na venda dos equipamentos e os preços oferecidos, o que demonstraria que o governador acompanhava o processo de aquisição. O relator da ação penal, ministro Francisco Falcão, destacou, entre outras coisas, que as informações disponibilizadas pelas empresas envolvidas indicavam que, mesmo antes da aquisição, os equipamentos não tinham a capacidade de atender pacientes graves acometidos pela Covid-19.
Já em relação ao governador Wilson Lima, o ministro apontou que há sim indícios efetivos de que o chefe do Executivo Estadual acompanhou o processo de compra emergencial e interferiu, atuando com liderança sobre a organização criminosa que se formou para vender ao governo os equipamentos com sobrepreço. O ministro Francisco Falcão também entendeu não ser o caso de desmembramento do processo em relação aos réus que não têm prerrogativa de foro. Por unanimidade, os demais ministros acompanharam o voto do relator. Dessa forma, a Corte também tornou réus o vice-governador do Amazonas, Carlos Alberto Filho, e outras 12 pessoas, entre elas ex-secretários estaduais, servidores públicos e empresários. Por outro lado, o colegiado rejeitou a denúncia contra a ex-secretária de Saúde, Simone Papais, e contra o servidor Flávio Cordeiro. Nesses dois casos, a Corte entendeu não haver provas suficientes para admitir a acusação. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma nova versão do Banco Nacional de Mandados de Prisão. O sistema tem informações de pessoas foragidas e presas. A novidade, ela vai facilitar a captura de pessoas procuradas, melhorar a fiscalização das medidas protetivas e do uso de tornozeleiras eletrônicas, além, claro, de desburocratizar o processo para quem tem direito a deixar a prisão. Atualmente, pessoas detidas pela polícia já são identificadas com biometria na audiência de custódia. A partir de agora, todos os dados pessoais e processuais vão estar disponíveis na nova versão do Banco Nacional de Mandados de Prisão, que passa a se chamar Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. Agentes de segurança em todo o território nacional, com acesso à internet, vão poder consultar em tempo real se há mandado de prisão em aberto contra os suspeitos ou se o cidadão cumpriu a pena e recuperou o direito à liberdade. Com o monitoramento atualizado da situação penal de cada preso, o sistema também vai ajudar a evitar que pessoas sejam mantidas presas ilegalmente. O Poder Judiciário e o Ministério Público vão poder conferir por computador ou por smartphone se o alvará de soltura foi efetivamente cumprido pela autoridade prisional. A vara de execução penal vai ser alertada pela plataforma caso a ordem não seja cumprida em 24 horas. Outra base de dados que será integrada ao novo sistema é o Banco Nacional de Medidas Protetivas de Urgência. As informações atualizadas sobre quase 1 milhão de determinações da Justiça para proteger vítimas de violência doméstica vão estar mais acessíveis às forças de segurança. Também pela internet vai ser possível verificar com uma simples consulta ao CPF se uma pessoa foi obrigada pelo judiciário a se afastar da ex-companheira. E o Conselho Nacional de Justiça editou uma recomendação aos tribunais para que, durante a pandemia, observem as diretrizes estabelecidas nos tratados internacionais antes de tomarem qualquer decisão em processos que tenham como parte pessoas refugiadas. A orientação foi aprovada por unanimidade durante a sessão do plenário virtual para evitar situações de insegurança jurídica. A recomendação aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça foi uma resposta a uma proposição apresentada pela Associação de Juízes Federais do Brasil, que pretendia o estudo de medidas capazes de pôr fim ao estado de violação humanitária e conflitos judiciais em relação aos imigrantes e refugiados. A proposta recomendava a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, que dispõe sobre a proteção contra a devolução de estrangeiros a outro país onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação. Para o Conselho Nacional de Justiça, qualquer restrição a direitos humanos por razões de saúde pública deve estar prevista em lei e atender requisitos de necessidade, proporcionalidade e não discriminação. Ainda segundo o CNJ, a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhece que o direito de solicitar e receber asilo no âmbito do Estatuto dos Refugiados impõe deveres específicos, entre outros, a obrigação de não devolução e sua aplicação extraterritorial.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União dê continuidade à análise de empréstimo da Bahia com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Quem traz os detalhes da decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham. Uma portaria do Ministério da Economia, editada em agosto deste ano, suspendeu por prazo indeterminado as análises da capacidade de pagamento e as concessões de garantias da União às operações de crédito de interesse dos estados, Distrito Federal e dos municípios. A medida dificultou a finalização de um empréstimo solicitado pelo Estado da Bahia ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de R$40 milhões, para aplicação no Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado. O Estado, embora tenha cumprido todos os requisitos legais para a realização da operação de crédito internacional, não obteve até o presente momento as garantias da União necessárias para a finalização da operação. Foi por isso que acionou o STF, alegando que a portaria compromete as finanças e os orçamentos dos entes públicos. A análise do pedido de liminar coube ao ministro Edson Fachin. Ele considerou que a portaria do Ministério da Economia afeta o prosseguimento do processo de contratação de operação de crédito em curso, viola o princípio da proteção da confiança legítima e gera desequilíbrio no âmbito do federalismo cooperativo. O ministro determinou que a União não crie obstáculos à formalização e assinatura dos contratos de garantia e contragarantia na operação de crédito internacional. Decisão semelhante já havia sido proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso em relação ao estado de Pernambuco e Sergipe. E você vai ver a seguir os primeiros resultados do aplicativo SOS Mulher, desenvolvido pelo Judiciário de Mato Grosso e a Polícia Civil do Estado. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já. Em relação à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto lá na Constituição Federal de 88, destaca o artigo 225, nos traz um rol de princípios. A partir da interpretação desse dispositivo como 170, também da Constituição Federal, nós temos o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, a nossa Constituição Federal de 88, ela consagra esse princípio do desenvolvimento sustentável, sendo totalmente compatível com o Acordo de Paris e também o desenvolvimento de uma economia sustentável, uma economia verde. O aplicativo SOS Mulher, desenvolvido pelo Judiciário e pela Polícia Civil de Mato Grosso, completou 2 meses de funcionamento e os resultados já começam a aparecer. As vítimas de violência doméstica agora têm um canal muito mais ágil para denunciar a agressão. O aplicativo SOS Mulher completou 2 meses disponível nas plataformas iOS e Android e o resultado é impressionante. Entre 23 de junho e 23 de agosto deste ano, foram realizados 29 acionamentos do botão do pânico, 27 medidas protetivas online, 595 deferimentos em juízo para o uso do botão do pânico e 31 indeferimentos. Foram realizados 631 downloads para Android e 103 downloads para iOS. Esses números apontam o quanto a tecnologia pode ser fundamental na defesa das mulheres e no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e ao feminicídio. Nós não nos conformamos, em hipótese nenhuma, com os números da violência contra a mulher. Ela cresce, essa violência, em progressão geométrica, e isso tem nos deixado extremamente preocupados com os rumos que isso está tomando e desencadeamos essa campanha de quebra o ciclo. Essa campanha visa a estimular as mulheres a denunciar qualquer tipo de agressão. A agilidade na resposta explica a importância deste aplicativo. Em média, 30 segundos após a mulher acionar o botão do pânico, o Centro de Operações da Polícia Militar já acionou a viatura mais próxima para dar o atendimento imediato. Uma resposta em tempo real à ameaça e que faz toda a diferença quando se trata de preservar vidas. Quem já viveu o drama da violência doméstica destaca como é poder contar com o socorro imediato.
a gente se sente mais protegido, né? Porque lá fora é outra coisa, né? Então a gente tem que ter, né? Porque qualquer coisa a gente pode acionar, né? Não esperar o pior acontecer para depois querer tomar atitude. Muitas mulheres acham que o cara não tem coragem de fazer. Aí até que chega uma hora, o cara faz. Então, antes disso, se já tem ameaça, se já tem a pressão psicológica, já é bom já tomar uma atitude. O aplicativo SOS Mulher é gratuito e está disponível para smartphones, Android e iOS. Baixe agora mesmo. Bom, e para falar sobre o assunto, eu converso agora com a juíza da primeira vara de violência doméstica e familiar de Cuiabá, Ana Graziela Alves Correia. Olá, seja muito bem-vinda, Ana. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Bom, nós acompanhamos o aplicativo, é uma ferramenta bem fácil, né? O aplicativo é intuitivo, fácil de usar ali. Como é que ele funciona na prática? Apertou o botão, a Polícia Militar vai na casa da vítima, a Polícia Civil também, todos os atores envolvidos começam a agir, né, doutora? Exatamente. É importante ressaltar que esse aplicativo ele funciona em 4 cidades de Mato Grosso. Por enquanto, não atende o estado inteiro, mas sim 4 cidades, incluindo Cuiabá. E a mulher tem que ter uma medida protetiva. Esse aplicativo não está disponível para qualquer mulher. Ela tem que requerer a medida protetiva se ela for vítima de violência doméstica e fazer o pedido. No momento da medida protetiva, ela tem que informar ao delegado de polícia que ela quer fazer o uso do aplicativo Botão do Pânico. Aí ela baixa o aplicativo SOS Mulher no celular dela. Vamos supor, ela está sofrendo uma agressão, quer seja física, moral, aquele agressor está descumprindo a medida protetiva. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o smartphone dela, vai apertar o botão do pânico, será gravado um áudio do ambiente onde ela está e encaminhado para a Central 190. Através da localização do celular desta vítima, a viatura mais próxima vai até o local onde ela estiver. Então, além de a polícia saber onde ela está, através da localização do celular, também fica gravado o que aconteceu naqueles 30 segundos que ela apertou o botão. Isso pode servir até como prova judicial mais para frente. 2 meses já de funcionamento, resultados positivos, né? Os números são dinâmicos, então crescem a cada dia. Mas isso pode também ser uma ferramenta para que a mulher se sinta encorajada a denunciar. É mais uma ferramenta, né? Porque hoje nós temos uma legislação bem avançada nesse sentido, mas dar efetividade a isso, até por falta de estrutura, que é complicado, né? Exatamente, é mais uma ferramenta. Eu gosto de lembrar que são 3 produtos. O primeiro produto, o botão do pânico em si. O segundo produto é a medida protetiva online. Com a pandemia, veio a subnotificação. Lá no início da pandemia, as mulheres tinham medo de sair, de se contaminarem. Então, ela pode pedir essa medida protetiva de dentro da sua casa, usando o seu computador. Ela pede a medida protetiva online, a delegacia recebe e encaminha via PJE para o judiciário. O último produto que Mato Grosso já tem, e eu escutei na reportagem de vocês, seria um banco de medida protetiva. Então, o juiz defere aquela medida e já coloca no sistema quais medidas foram deferidas, por quanto tempo essa medida está vigente. E a hora que a polícia receber a denúncia do descumprimento, Polícia Militar, Polícia Civil, tudo tem acesso a esse banco de medida para saber quais medidas foram deferidas e se realmente o agressor está descumprindo. Então, são 3 produtos em um. Mais uma ferramenta também do TJ para quebrar esse ciclo de violência, né? Como é que estamos em relação aos números em Mato Grosso de violência doméstica contra a mulher? Então, a violência continua alta. Esse ano teve uma pouca diminuição em relação a 2020. Mas 2020, em razão da subnotificação, mulheres ficaram desprotegidas, sem medida protetiva, porque elas ficaram sem sair de casa, em razão de lockdown, em razão de medo de se contaminar. E o que ocorreu? Ocorreu um aumento em Mato Grosso no índice de feminicídio, comparando 2019 com 2020, o aumento foi de 67%. É muita coisa. Então, esse botão do pânico, a medida protetiva online, veio para auxiliar a mulher a denunciar. É mais uma ferramenta de empoderamento
para a mulher vítima de violência doméstica. Você citou agora, Ana, agora há pouco, que apenas 4 cidades matogrossenses estão com o aplicativo. O aplicativo só funciona, por enquanto, nessas regiões. Por quê? Porque a gente tem que ter estrutura. Não adianta disponibilizar o botão do pânico e não ter aquela viatura para atendê-la. Então, nas cidades que tem sede de CIOSP, que é um setor da Secretaria de Segurança Pública, essas cidades, o botão do pânico funciona. Ela aperta o botão do pânico, grava o áudio ambiente encaminhado para a Central 190 e a viatura mais próxima é encaminhada para atender a ocorrência. Não adianta a vítima de uma cidadezinha, vamos supor que tem meia dúzia de policiais, ter o botão do pânico e o Estado não ter a viatura para mandar imediatamente naquele local. Então, são as cidades que têm mais estrutura de segurança pública por enquanto. Então, a gente está dependendo de novos concursos públicos para aumentar o efetivo da Polícia Militar para poder disponibilizar em todo o estado de Mato Grosso. Até porque não depende só do judiciário, né, Ana? E sim de todos os atores envolvidos, a união de todos para a gente dar mais efetividade e avançar. Ana, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente o tempo é curto, viu? Até a próxima. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. E você vai ver a seguir: Conselho Nacional de Justiça lança plataforma eletrônica para possibilitar o atendimento por todos os cartórios de registro de imóveis. Os detalhes daqui a pouco. O centro da Constituição Federal é o direito à vida como inviolável e tudo aquilo que torna digna a existência. A segurança, as normas do trabalho, a economia justa, a proteção das nossas crianças e adolescentes, o amparo às nossas famílias, a saúde e muito mais. Por isso, quanto mais a Constituição for conhecida e cumprida, mais perto nós estaremos da nação próspera em que todos nós sonhamos viver. A 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de um jardineiro que ajuizou uma ação trabalhista porque a empresa não teria dado baixa na carteira de trabalho dele. O jardineiro era empregado da Emparlimp Limpeza, no Paraná, e prestava serviços para o Instituto Ambiental do Estado. No processo, afirmou que, após a dispensa, a empresa não teria dado baixa na carteira de trabalho, o que, segundo ele, teria impossibilitado a recolocação no mercado de trabalho. O empregado ajuizou a ação e pediu indenização por danos materiais. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região seguiu o entendimento de primeiro grau e julgou improcedente o pedido do jardineiro. Segundo o TRT, a indenização deve ser apurada com base em elementos objetivos e a prova do dano cabe ao empregado, que não comprovou os prejuízos alegados. Segundo a decisão, não há impedimento legal ao registro de novo contrato de trabalho concomitante a outro vínculo em aberto. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, onde o recurso do jardineiro foi rejeitado pela 4ª turma. Para o colegiado, a ausência de comprovação de que a falta de baixa na carteira de trabalho tenha impedido a obtenção de novo emprego impossibilita o exame do recurso. A decisão foi unânime. A Corregedoria Nacional de Justiça lançou hoje o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado. Essa ferramenta vai possibilitar o atendimento remoto por todos os cartórios de registro de imóveis na internet. A plataforma eletrônica vai, entre outros serviços, receber pedido de emissão de certidão de matrícula de imóvel e distribuir na sequência para os cartórios competentes. A ferramenta, regulamentada em 2019, foi apresentada pela Corregedora Nacional de Justiça. Segundo a ministra Maria Tereza de Assis Moura, o SAEC deve modernizar e agilizar o sistema registral do Brasil. O projeto S-REI volta-se à universalização das atividades de registro público imobiliário e à adoção da governança pública e da governança corporativa para os registros de imóveis, materializando o comando vertido no artigo 37 da Lei 11.977 de 2009, de modo a implementar o registro imobiliário
eletrônico em todo o território nacional. Caberá ao Conselho Nacional de Justiça fiscalizar a ferramenta. O SAEC vai permitir a universalização e já está pronto para o acesso por todos os cartórios de registro imóveis do Brasil. Com a plataforma, será possível localizar bens e permitir a redução de despesas e de prazos para registro. Ela também deve facilitar a regularização fundiária. A ferramenta será custeada pelos valores pagos por registro de imóveis dos estados e do Distrito Federal. E na abertura da sessão do Conselho Nacional de Justiça desta terça, o ministro Luiz Fux vai apresentar um balanço do seu primeiro ano de gestão como presidente do CNJ. O ministro Fux vai atualizar os avanços dos eixos temáticos de atuação que ele anunciou ao tomar posse em setembro de 2020, com destaque para o incentivo ao acesso à justiça digital e a implantação do programa Justiça 4.0. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.